Meus queridos irmãos e irmãs, e você que está visitando este canal. Sejam todos muito bem-vindos. Cumprimento com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sintam-se à vontade para desfrutar de todo o ensinamento deste devocional. Você já sentiu que está lutando com Deus em oração? Ou já orou tanto por algo, mas a resposta nunca chega? E se eu te dissesse que enquanto você ora, há uma batalha acontecendo no mundo espiritual? Hoje vamos entender o que realmente aconteceu com Jacó, que lutou com Deus, e com Daniel, que esperou 21 dias por uma resposta divina. O que isso tudo tem a ver com você? Mais do que você imagina. Este devocional é a resposta ao pedido nos comentários de uma inscrita no canal, que lemos Olá. Gostaria de sugerir um vídeo devocional abordando dois eventos bíblicos intrigantes: a luta de Jacó com Deus, ou com um anjo, e o episódio em que um anjo precisou da ajuda do arcanjo Miguel para vencer demônios e entregar uma resposta a Daniel. Minha dúvida é: como entender que Jacó venceu a luta, se ninguém pode vencer Deus? E qual a relação entre esses eventos? Poderiam explorar isso à luz das Escrituras. Pela importância do questionamento, esta dúvida é legítima e acredito que seja de todos nós. Resta pela relevância do tema buscarmos explorá-lo neste devocional. Dado a soberania de Deus e o decorrer de toda a história do mundo, entendemos pela palavra que ninguém vence Deus em uma luta. Dito isto, nos ancoramos no versículo-chave que se encontra em Salmo 66 verso 3, que profere estas verdades ao mencionar: dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Antes de prosseguirmos, fica o convite aos nossos amados irmãos e a você que nos visita, para compartilhar suas opiniões, dúvidas e experiências no final deste devocional. Sua participação é muito valiosa para nós. E, se você ainda não é inscrito, sinta-se à vontade para se juntar nesta jornada espiritual. Será uma alegria crescer juntos na palavra de Deus. Sua presença nos motiva a continuar compartilhando as bênçãos divinas. O salmista nos convida a declarar a grandeza de Deus diante de tudo e todos. Ele nos lembra que o poder de Deus é tão tremendo que até mesmo os seus inimigos se submetem diante dele. Não se trata de uma simples reverência, mas de um reconhecimento forçado e inevitável do senhorio de Deus, mesmo por aqueles que o rejeitam. Essa é uma imagem poderosa. Deus nunca perde uma batalha. Nenhuma oposição, física ou espiritual, resiste ao seu poder. Ele é o Deus que domina sobre todas as coisas, que conduz o seu povo em vitória e transforma situações impossíveis em testemunhos gloriosos, sabendo que Deus é soberano e com ele reside a força e o poder. Passemos a analisar estes dois episódios diferentes que muitas vezes são confundidos. A passagem bíblica que relata a luta de Jacó com Deus está em Gênesis 32 versos 22 ao 32. O versículo principal que menciona que Jacó prevaleceu é Gênesis 32 versos 28, lemos: então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Nesta passagem, Jacó luta a noite toda com um homem, que posteriormente é identificado como uma manifestação divina. Após essa luta, Jacó recebe um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus ou Deus prevalece. Esse evento simboliza a transformação de Jacó e sua dependência de Deus. A expressão lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste, tem um significado espiritual profundo e não deve ser entendida literalmente como uma luta física comum. Aqui estão alguns pontos importantes para entender essa passagem. Jacó lutou com um ser celestial, muitas vezes interpretado como uma manifestação de Deus, uma teofania, ou um anjo representando Deus. No entanto, essa luta simboliza a batalha interna e espiritual de Jacó em busca da bênção divina. Ele não venceu Deus no sentido de derrotá-lo, mas sim persistiu na luta até receber uma transformação. A palavra prevaleceste indica que Jacó não desistiu, mesmo diante da dor e da dificuldade. Ele se agarrou a Deus e não soltou até receber a bênção. Essa atitude reflete a necessidade de perseverança na fé e confiança total em Deus, algo essencial na vida cristã. O nome Jacó significa suplantador ou enganador, mas Deus muda seu nome para Israel, que pode ser traduzido como aquele que luta com Deus ou Deus prevalece.
Isso representa sua mudança de caráter, de alguém que usava artimanhas para alcançar seus objetivos para alguém que agora depende de Deus para vencer. No episódio de Daniel 10 versos 12 ao 13, um anjo foi impedido de trazer a resposta à oração de Daniel porque o príncipe da Pérsia, uma entidade espiritual demoníaca, resistiu a ele. Somente quando o arcanjo Miguel veio em auxílio, a batalha foi vencida, e a resposta pôde ser entregue a Daniel, que lemos. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Este episódio mostra um conflito espiritual real, onde anjos e forças malignas batalham no mundo invisível. Isso é diferente do que aconteceu com Jacó, pois Jacó não estava lutando contra um inimigo espiritual, mas sim com Deus em um ato de transformação e rendição. No caso de Daniel, o anjo enfrentava oposição demoníaca no mundo espiritual, enquanto Jacó buscava uma bênção diretamente do Senhor. A luta de Jacó não era uma resistência a Deus, mas uma persistência para ser transformado. Ele não venceu no sentido de subjugar Deus, mas sim porque não desistiu até ser abençoado. Já no caso de Daniel, o anjo enfrentou uma batalha real contra um ser maligno. Dizer que Jacó lutou com Deus e prevaleceu não significa que ele venceu Deus em força, mas que ele persistiu até ser abençoado. Essa passagem ensina algumas verdades espirituais poderosas. Dependência total de Deus. Jacó passou a vida tentando resolver as coisas com suas próprias forças, como ao enganar Esaú e Labão. Mas naquela luta, ele percebe que não pode vencer sem Deus. Ele se agarra ao Senhor e diz, não te deixarei ir, se não me abençoares. Isso simboliza a necessidade de oração persistente e dependência total de Deus. A bênção vem com transformação. Deus não apenas abençoou Jacó, mas também mudou seu nome para Israel. Isso representa uma nova identidade, de enganador a príncipe de Deus. Da mesma forma, quando nos rendemos ao Senhor, Ele transforma nossa vida. Ferido, mas abençoado, Deus tocou a coxa de Jacó, fazendo com que ele mancasse pelo resto da vida. Gênesis 32, 2.25-31. Isso simboliza que nossa luta com Deus nos marca para sempre, nos ensinando humildade e dependência dele. Ao contrário da batalha dos anjos em Daniel 10, onde houve resistência demoníaca, a luta de Jacó com Deus foi uma luta de fé e transformação. Jacó não venceu Deus em força, mas venceu porque persistiu em buscar a Deus até ser abençoado. Assim, essa história nos ensina que devemos nos agarrar a Deus em oração e fé, sem desistir, até que Ele nos transforme e nos dê a vitória. O que aprendemos com este ensinamento? Jacó passou a noite inteira lutando com um homem, mas no fim ele percebe que estava lutando com uma manifestação divina. Ele diz, vi Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Mas o que significa isso? Será que Jacó venceu Deus? A resposta é, não. Ninguém vence Deus em força. O que aconteceu foi que Jacó perseverou. Ele não soltou o Senhor até receber a bênção. Essa luta simboliza a busca intensa por transformação, por perdão e por um novo propósito. E Deus o atendeu, mudou até o nome dele, de Jacó para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Às vezes, nossa oração parece uma luta. Mas é nessa persistência que Deus trabalha em nós, molda o nosso caráter e nos dá um novo nome, uma nova identidade. Daniel orou e jejuou por 21 dias. Deus ouviu no primeiro dia, mas a resposta demorou. Por quê? Porque o anjo que trazia a resposta foi impedido por uma força maligna, chamada de príncipe do reino da Pérsia. Só com a ajuda do arcanjo Miguel o anjo conseguiu chegar até Daniel. Essa passagem revela que há guerras espirituais acontecendo no invisível. Às vezes oramos e achamos que Deus está em silêncio, mas não. A resposta já foi liberada, e está sendo combatida nos céus. Por isso, precisamos perseverar em oração, confiando que Deus está agindo. A luta de Jacó nos ensina a não desistir de buscar a Deus, mesmo em meio à dor ou medo. A luta do anjo em Daniel nos ensina que existem forças espirituais agindo, mas Deus sempre envia socorro.
Em ambas, a vitória vem da perseverança e da fé. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, santificado seja o teu nome. Que a tua vontade seja feita, aqui na terra como é no céu. Senhor, ajuda-nos a ser perseverantes como Jacó, firmes como Daniel. Mesmo quando não vemos respostas imediatas, queremos confiar que tu estás lutando por nós. Transforma-nos, fortalece-nos e guia-nos em cada batalha espiritual, te glorificamos. Em nome santo do Senhor Jesus, amém. Que este devocional seja uma bênção para você e para aqueles com quem você compartilhar.